Daí, meus queridos formandos, uma aulinha sobre campo elétrico, né? Umas atividades que a gente vai fazer aqui para relembrar os conceitos de campo elétrico. Campo elétrico tem conceitos devera complexos, digamos assim, então são ideias mais abstratas, né? Então, nessa primeira parte eletrostática, que a gente viu força elétrica, né? Campo, né? Tem umas coisas meio abstratas, né? Umas ideias, né? A eletricidade por si só ela já é bastante abstrata, né? Mas esse conceito de carga é um conceito bastante abstrato mesmo, o entendimento dele, né? Não é fácil de você visualizar, não é fácil de você presenciar, então, né? Mas daqui a pouco a gente entra numa parte mais palpável, digamos assim, da necessidade mais aplicada, né? A parte que já começa a falar de circuitos, né? Então, mas por enquanto a gente está tratando de um assunto extremamente importante, deveras abstrato, né? Deveras os conceitozinhos assim um pouco mais elaborados que exigem um pouco mais, né, de compreensão aí, né, de esforço para entendimento, tá? Nós já tínhamos visto aí no começo do nosso papo de campo elétrico que existe aí basicamente três campos, né, que são os campos que se formam em torno de massas, que a gente chama de campos gravitacionais, os campos que se formam em torno de elementos magnéticos como ímãs, né, que são os campos magnéticos, e o campo que nós estamos trabalhando aqui, que seria os campos formados, né, ao entorno de uma carga elétrica, né. Nesse caso nós estamos analisando cargas elétricas pontuais, né, que a gente chama de, né, uma região em torno do campo da carga que a gente chama de campo elétrico, tá? Então o que ocorre de particular nesses campos? Esses campos são responsáveis pelo aparecimento das forças à distância, das forças de interação à distância, né? Lembra que quando a gente tem atração entre massas, né, essas massas não interagem de forma física, basta para que uma puxe a outra, né, que basta eles estarem próximas. No mesmo caso dos elementos magnéticos, para um ímã puxe o outro, basta que um esteja próximo do outro, para que um repele o outro, basta que esteja próximo. Carga elétrica, idem, né? Carga elétrica, basta para uma carga elétrica interaja com outra, basta que estejam próximos, então não há contato físico. Mas como é que uma carga sabe da presença da outra? Como é que uma carga, por exemplo, sabe do sinal da outra, né? Como é que elas sabem que elas vão se repelir ou se atrair? Porque elas estão dentro de um campo elétrico. É no campo elétrico que surgem as forças de interação, né? Por exemplo, na questão de massas, né? As forças gravitacionais são forças extremamente fracas, né? E para a gente ter forças gravitacionais palpáveis, a gente precisa ter grandes quantidades de massa. Por exemplo, a massa de um planeta, massas planetárias, massas estelares, né? A massa da Terra, né, do nosso planeta, aí, é uma massa extremamente grande, né? Então essa massa gera um campo gravitacional intenso. Por isso que tudo que está próximo à superfície, né, próximo à superfície da Terra, é atraído pela Terra, né? Por quê? Porque são massas que estão dentro de um campo gravitacional intenso, que é o campo gravitacional da Terra. Bom, qualquer massa tem campo gravitacional? Sim, né? Qualquer objeto tem, por ter massa, teoricamente tem um campo gravitacional ao seu entorno, mas obviamente esse campo gravitacional vai ser muito pequeno. Para ter campos gravitacionais fortes e forças de interação fortes, né, forças peso, né, forças de atração forte entre massas, eu preciso ter um campo gravitacional intenso devido a uma massa intensa. Tá? Então, por exemplo, o campo gravitacional é um campo de interação, né, fraco, onde para eu ter forças substanciais eu preciso ter grandes quantidades de massas planetárias, estelares e por aí afora. Tá? Eu posso pegar quaisquer dois objetos pequenos na minha mão e dizer que eles se atraem? Teoricamente se atraem, né? Eu posso utilizar lá a teoria da gravitação universal e calcular essa força. Só que essa força vai ser muito insignificante. Então um corpo, né, dificilmente vai conseguir alterar o estado de movimento do outro. Só que se eu pegar um corpo e levantar de uma certa altura e largar, a gente vê que ele vai cair, porque a força-peso a força de atração da massa da Terra vai ser o suficiente para gerar movimento. Tá?
Os ímãs também idem, né? Um ímã atrai o outro com determinada força, as forças magnéticas são mais intensas, tá? E tem a força entre cargas, que é o que a gente está analisando aí, tá? Bom, então nessa, né, vão ser uns 5, 6 videoaulas, vamos tentar fazer mais curtas, né? Onde a gente vai analisar algumas atividades, falar um pouquinho da teoria, entender os conceitos por trás, né? A forma como é cobrado e resolvido as atividades, tá? Então vamos lá. Só para recapitular aqui, pessoal, como que surge aquela ideia, né, que a gente viu de representação das cargas elétricas? Vamos supor que eu tenho aqui uma carga geradora, uma carga principal, que é a carga que vai gerar o campo que eu vou analisar, tá? E esse campo, pessoal, esse campo elétrico, ele é formado por infinitos pontos, como qualquer região do espaço, né? Como um plano, uma reta, infinitos pontos, é um conceito até matemático. Mas ao entorno dessa carga positiva aqui, eu vou pegar dois pontos aleatórios, um ponto A e um ponto B, tá? Tem um galo cantando ali. Nesses dois pontos A e B, eu vou botar duas carguinhas teste. O que é uma carguinha teste? É uma carguinha de massa, né? Uma carguinha, né, muito pequena, que serve apenas para eu colocar no ponto onde eu quero analisar o campo, tá? Então no ponto A e no ponto B, eu botei duas cargas de baixa intensidade, duas carguinhas positivas, como se fossem dois prótons, duas coisinhas muito pequenas, né? E a gente sabe que quando eu ponho uma carga positiva próximo a uma outra positiva, lembra que a carga geradora é positiva e a carga teste é positiva. A gente surge que existe uma força repulsiva, então vai ser uma força para fora. A carga geradora está mandando, está forçando essa carga a se afastar, a sair do ponto para fora. No ponto B também é a mesma ideia. Eu ponho aqui uma carga geradora, tá? Ponho uma carga geradora, uma carga teste no ponto B, né? Essa carga teste vai interagir com a carga principal, positivo com positivo repele. Então, essa carga teste vai ser jogada para fora do ponto B, ou seja, vai aparecer uma força no sentido de afastar essa carga teste da carga geradora. É claro, essa carga teste também faz uma força puxando a carga geradora? Faz, mas eu estou analisando apenas, né, a carguinha teste, o efeito sobre a carga teste no ponto em questão, o efeito sobre a carga teste no ponto B, o efeito sobre a carga teste no ponto A. Então a gente sabe que aparecem forças elétricas. Por definição, então nesses pontos A e B, existe campo? Existe o campo elétrico. A gente sabe que existe o campo. Por que tem que existir o campo? Porque para aparecer essas forças aqui, meus queridos, sobre a carga teste no ponto A e sobre a carga teste no ponto B, essas cargas, né, elas têm que sentir o efeito do campo da carga geradora. Então, pelo fato de estar dentro do campo da carga geradora, aparecem essas forças. Então, a força aqui elétrica, né, é quando a carguinha, digamos assim, detecta o campo, né, de uma carga maior aqui, tá? Então lembra, força elétrica, as forças de interação à distância só existem devido ao campo, é uma ação do campo, né? Então no determinado ponto, no ponto, cadê o ponteiro? No ponto A e no ponto B tem o campo elétrico, independente de ter carga ou não, né? Mas quando eu ponho uma carga teste, uma carguinha de prova no ponto A e ponto B, essas carguinhas teste, essas carguinhas de prova, ficam submetidas a uma força de interação repulsiva. Por que repulsiva? Porque positivo com positivo repele, né? Por convenção, a gente define, né, a gente designa aqui o campo elétrico no ponto com a mesma direção e sentido da força elétrica sobre a carga teste. Então, se eu botei a carguinha teste aqui, a força elétrica tem esse sentido aqui, né, saindo da carga, o campo elétrico, por definição, ele tem a mesma orientação da força elétrica sobre a carga teste. Então, se a força elétrica sobre a carga teste está saindo, que nem a setinha vermelha aqui, o campo elétrico desenhado também
saindo. Nesse ponto B também, botei no ponto B a carga teste que foi sujeita a uma força elétrica repulsiva para fora. Lembra, a carga geradora está jogando para fora essa carguinha aqui. Por definição, o campo elétrico, o vetor campo elétrico, também é representado saindo do ponto. Tá? Certo? Então, o vetor campo elétrico tem sempre a mesma orientação da força elétrica que atua na carga teste, que é colocado num determinado ponto. Se eu botar um ponto aqui, uma carga teste aqui, sai também. Aqui, sai. Né? No caso da carga geradora negativa, eu também faço a mesma análise. Eu tenho um ponto A e um ponto B, onde eu coloco as duas cargas teste, tá? E a gente sabe que agora positivo com negativo atrai. Então, sobre a carga teste em ponto A, vai existir uma força atrativa. A carga geradora vai puxar a carguinha teste. Tá? E no ponto B também, botei a carguinha teste positivo, a carga geradora puxa a carguinha teste. Por definição, né, o vetor campo elétrico neste ponto, onde eu coloquei a carga A, no ponto A onde eu coloquei a carguinha e no ponto B onde eu coloquei a outra carguinha, ele é representado saindo do ponto, né, em direção à carga principal. Então lembra que o vetor campo elétrico aqui, esse azul, tem sempre a mesma direção, sempre aponta no mesmo sentido de direção da força elétrica sobre a carga teste num determinado ponto. Então a gente diz que nesse ponto aqui, onde foi colocado essa carguinha teste, eu tenho, né, uma linha de força saindo do ponto em direção à carga. Neste ponto aqui, onde foi colocada uma carguinha teste, eu tenho um campo, né, uma linha de força, um vetor campo elétrico, saindo do ponto B em direção à carga teste, apontando para dentro da carga teste. Tá? Bom, então para quaisquer ponto que eu pegar o entorno da carga positiva, eu vou ter essas mesmas representações aqui. Para quaisquer pontos que eu pegar o entorno de uma carga negativa, eu vou ter essas mesmas representações de campo aqui, a mesma forma de análise. Resumo da ópera, né? Então nós temos isso aqui, meus queridos. Ó. Para carga positiva, eu vou ter linhas de força sempre saindo, porque a gente viu que no ponto A e no ponto B, eu boto duas carguinhas teste, forças elétricas repulsivas e linhas de força de campo saindo do ponto, também repulsivo. Linha de força do campo saindo do ponto, também repulsivo. Então a gente representa campo, né? Generalizando a ideia, a gente representa sempre campo, né? As linhas de força saindo da carga. Na mesma ideia aqui, pessoal, quaisquer pontos que eu pegue então em torno da carga negativa e bote uma carguinha de prova, eu vou ter força elétrica atrativa e campo elétrico saindo do ponto em direção à carguinha. Né? Então, quaisquer outros pontos que eu pegue aqui, eu vou ter essa mesma análise. Resumo da ópera, né? Generalizando a ideia, eu represento sempre o campo elétrico gerado por uma carga geradora negativa com as linhas de força entrando. Bom, pessoal, isso aí então, né? Como a gente trabalhou na primeira ideia lá de campo elétrico, é a forma de eu justificar por que eu tenho essas representações aqui e a gente utiliza isso nas atividades também. Então, campo elétrico gerado por uma carga geradora positiva, as linhas de força saem da carga. Campo elétrico gerado por uma carga elétrica negativa, as linhas de força estão entrando na carga. Né? Aqui, devido ao fato de se eu botar uma carga teste, a força elétrica é repulsiva. E aqui, né, devido ao fato de que se eu botar uma carga teste, a força elétrica é atrativa. E lembra que o vetor campo elétrico tem a mesma orientação da força elétrica sobre a carga teste. Certo, pessoal? Então é uma análise que tem que ficar bem clara na cabeça aí. Tá? Então, reveja aí se possível. A gente para aqui, a gente vai fazendo videozinhos mais curtos, os outros vão ser um pouquinho mais rapidinhos, tá? Sobre cada atividade, sobre cada exercício. Até mais, pessoal. Até a próxima.